Oi gente, eu sou a Amanda e bem-vindos ao canal Leve Letras. Esse é o quarto vídeo da série Pragmática e vamos continuar os nossos estudos sobre a teoria dos atos de fala. Se por acaso você ainda não viu a parte 1, vou deixar aqui nos cards, confere lá e depois volte aqui. Se esse tipo de conteúdo te interessa, já se inscreva no canal, deixe seu like e vamos ao vídeo. Os estudos da teoria dos atos de fala abriu novos caminhos, novas possibilidades de pesquisa que levam em consideração então as práticas sociais e também a questão quem é o falante e o que ele faz ao enunciar o ato de fala. Desses novos estudos aparece a classificação dos atos ilocucionários em categorias ou tipos básicos apresentados por John Searle. Searle, em sua obra Speech Acts de 1981, retoma questões importantes aí da filosofia da linguagem, então que abordarão para criar um ponto de vista linguístico para a teoria dos atos de fala. Searle, então, adota o conceito de finalidade locutória, em que ele classifica, então, o que podemos dizer simultaneamente, e exatamente ele salienta que é um número limitado de possibilidades que podemos realizar ao mesmo tempo pelos atos de fala. Assim, Searle classifica esses atos em atos assertivos. Os atos assertivos estão ligados, então, a informar algo que provavelmente é verdade. Então, consiste na veracidade daquela proposição, daquela sentença com que está sendo dito. Se alguém me ouve dizer, nossa, que céu azul, a pessoa espera que o céu esteja azul. Temos também os atos diretivos, que consistem em falarmos atos que levem as pessoas a fazerem ações. Podem ser mais sutis, como um pedido, ou uma forma aí mais branda, ou mais enérgica, como uma ordem. Faça isso para mim. É um ato diretivo mais enérgico. Ainda temos os atos expressivos, que servem exatamente para a gente expressar nossos sentimentos. Olha, eu agradeço pelo seu convite, lamento pela sua perda, são os atos expressivos. Os atos comissivos é o ato cujo objetivo é produzir uma mudança naquela pessoa que nos ouve. É o caso, por exemplo, de convites e promessas. Quando a gente faz um convite a alguém, a gente espera que a pessoa aceite-o. Também temos os atos declarativos. Os atos declarativos, se você viu já o ato performativo lá de John Austin, deve lembrar que tem exatamente essa questão que realiza uma ação no momento da fala. E ele, diferente dos demais, ele faz uma mudança na realidade. E exatamente o mesmo exemplo do último vídeo, quando eu digo eu vos declaro marido e mulher, estou provocando uma mudança na realidade. Aquele casal que entrou como noivo e noiva saem casados da igreja. Além da classificação dos atos ilocutórios, Searle faz a distinção entre atos ilocutórios e força ilocutória ou força ilocucional. Atos ilocutórios, como eu disse aqui, são aqueles atos que se realizam no momento da fala. Eu vos declaro marido e mulher, por exemplo. Agora, a força locutória ou força ilocucional é o que vai distinguir os diferentes atos. O nosso tom, o modo de falar vai distinguir se aquilo é uma afirmação, se é uma pergunta, se é uma ordem. E essa força ilocucional, força ilocutória, é levada em consideração aqui, então, por John Searle. Segundo Searle, existe um marcador da força ilocucional, força ilocutória. No português, por exemplo, essa força pode ser representada pelo acento gráfico ou pelo acento na voz, a questão da entoação, o modo de dizer, indicação também de tempos verbais e dos modos de verbos, além, claro, dos verbos performativos. Ele ainda ressalta que para entender a força locutória é necessário entender o contexto, já que nem sempre essa força locutória será marcada por meio das palavras, daqueles verbos. Lembra do vídeo anterior, os performativos implícitos? Nem sempre eles estarão explicitamente na frase, exatamente o contexto fará a diferença.
E dessa adequação, então, da força locutória, que tem a intenção do que eu quis dizer para que o ouvinte também entenda com essa mesma intenção, que ele consiga entender que o que eu disse era uma pergunta, originou-se as chamadas condições de felicidade, que é sucesso quando aquilo está adequado e dá certo, ou fracasso, insucesso, quando não está adequado a frase, a força locucional ao contexto de comunicação. Pode-se entender que os atos ilocutórios variam aí então de grau de intensidade, de força ilocutória, de funções e que leva a múltiplas interpretações. Por causa disso, não devemos considerar apenas o contexto linguístico da língua, mas também o extralinguístico, como quem diz, para quem diz, como diz, em quais circunstâncias. Esse extralinguístico vai estruturar o nosso significado, a compreensão de tudo aquilo. E como eu disse no vídeo anterior, o exemplo "nossa, como está quente aqui", ele pode ser entendido exatamente como um pedido, sutilmente, para que alguém abra uma janela ou ligue um ar-condicionado pelo calor que está fazendo. Ou pode levar também a outras interpretações, dependendo do contexto de uso. Desses atos de fala indiretos, surgem então duas teorias que vão contrapor esses pontos: a teoria interacionista e a teoria da polidez, que são de grande importância aqui para os estudos pragmáticos. E exatamente por isso, Marcondes ele diz que a teoria clássica, que é onde se encaixa a teoria dos atos de fala de John Austin e de John Searle, por mais que conceba a língua no seu aspecto dinâmico, acaba deixando de lado o seu contexto discursivo e por isso pode perder algum significado e parece não dar conta de modo satisfatório da noção de discurso. E aí entra em campo a teoria interacionista, que vai relacionar a concepção de língua, os atos de fala, em uma concepção dialógica do discurso, como uma troca discursiva, uma troca de saberes entre os falantes, e é uma construção múltipla. Dessa forma, o sujeito falante ele é levado em consideração não apenas como ele é, mas como um autoconhecimento, como constituído na fala, pela fala, dependendo aí das suas trocas enunciativas, do contexto, de quantas pessoas estão relacionadas e possíveis atos de fala disponíveis para determinado contexto cultural, social. E esses fatores, identidade do falante, essa constituição, as trocas enunciativas, fará parte dos processos interacionais. Bom, gente, essas foram as contribuições de John Searle, exatamente aí para a teoria dos atos de fala e a crítica aí da teoria interacionista. Como sempre, a gente que estuda aqui a língua, a linguagem e provavelmente nos outros campos do saber também, sempre é uma teoria que dá conta de uma parte da língua, do seu campo de estudo, mas faltará alguma coisa que uma nova corrente fará esse estudo. E é exatamente por isso sempre devemos continuar estudando, até para sermos mais críticos e contrapor essas teorias. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se te ajudou, curte, compartilhe com os amigos e vamos juntos neste vasto universo da linguagem verbal humana. Tchau!